Bom, normalmente o nicho costuma ser um vilão do artesão. Como assim eu preciso definir nicho? Eu quero explorar minha criatividade, eu quero ficar livre para poder trabalhar com artesanato e fazer as peças que eu quiser desenvolver. E aí, qual é a minha opinião em relação a essa questão? Sim, o artesão ele é livre, o artesão é criativo e é muito ruim a gente ter essa sensação, presta atenção, porque isso é só uma sensação, essa sensação de que estão bloqueando a minha criatividade, de que eu não vou poder criar o que eu quiser, enquanto, na verdade, na minha opinião, o artesão ele é criativo o suficiente para explorar a criatividade dele, independente do nicho que ele trabalhar. A grande questão é porque normalmente a gente fica ali achando essa chave ali, demora um pouco a virar, porque a gente acha que isso vai limitar a nossa criatividade. E muito pelo contrário. Quando você tem uma criatividade que ela tem um foco, ela é muito mais livre. E é sobre esse olhar aqui que eu quero despertar e virar essa chave hoje junto com você. Quando a gente fala em profissionalizar, em trazer lucro para o seu ateliê, em fazer esse ateliê virar um negócio de sucesso, eu falo em conseguir fazer a gestão desse negócio. E a partir do momento que eu faço de tudo, que eu tenho 1 milhão de material, que fica difícil, inclusive, eu organizar a agenda desse ateliê. Fica, inclusive, difícil organizar as compras, as finanças desse ateliê, porque é um mundo de material que não acaba. Então, quando eu quero transformar isso em um negócio, eu vou precisar enxugar materiais, eu vou precisar. Olha, que eu só estou falando de uma parte aqui, eu vou entrar num outro problema que tem essa questão de nicho, que eu quero saber depois se a sua opinião mudou em relação a isso, tá? Porque quando eu tenho um ateliê que tem 1 milhão de materiais, 1 milhão de estampas, 1 milhão de possibilidades para trabalhar, como que eu organizo a finança desse ateliê? Como que eu precifico os meus produtos da forma ideal, da forma que realmente vai fazer me gerar lucro? Um dos grandes problemas, inclusive do nicho, é esse. Porque você concorda comigo que se eu tenho uma infinidade de material, como é que eu consigo precificar um produto de forma adequada? Quando eu tenho um material mais enxuto e eu faço compras programadas, eu consigo ali utilizar todo aquele material e de tempo em tempo fazer compras programadas para gastar o que eu tenho e precificar o produto em cima daquilo que foi comprado. Se eu tenho uma infinidade de materiais, uma infinidade de nicho, o que acontece? Eu vou lá, compro um material, utilizo só uma parte desse material, a outra parte fica guardada no armário. E quem paga essa conta? O artesão. Porque você nem consegue colocar um preço que seria o preço real daquele produto, porque você não consegue comprar só aquele tanto que você vai usar, você sempre compra mais. E como isso acaba acontecendo em vários dos seus nichos que você trabalha, é prejuízo em cima de prejuízo. Eu não consigo ter lucro nunca. Então, esse é um dos grandes problemas que não vai fazer você viver do artesanato nunca se você tiver muitos nichos dentro do artesanato. Segundo ponto é a organização e o planejamento da sua agenda de produção, inclusive. Quando eu tenho um catálogo de produtos, de peças que eu confecciono, e eu sempre aconselho o artesão ter um catálogo de produtos de no máximo 20 peças para começar, pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, pode ser quatro, enfim, mas no máximo 20, porque esse artesão começa sozinho. Essa é uma realidade de 99% de repente aí dos artesãos. Começa um negócio sozinho, em casa, com estrutura mínima.
né? Então fica muito complicado eu trabalhar dessa forma se eu faço várias peças, tenho um catálogo que não tem fim, né? Pego a encomenda que o cliente quer que eu pegue. Então, assim, eu sempre brinquei que eu falo que eu trabalho com encomenda disfarçada, né? Que era aquela encomenda que já fazia parte do meu catálogo de produtos, que eu tinha material para confeccionar, né? E que essa peça ia entrar na minha agenda de produção, se não fosse hoje, amanhã, semana que vem, mas ela era uma peça já que eu fabricava e que já estava na minha linha de produção. Porque senão, se eu fico naquela espera do cliente pegar uma encomenda, quer dizer, o cliente me passar uma encomenda e eu sentar para produzir, além da produção dessa peça não valer a pena, porque eu produzo uma peça por vez e o artesão sabe que se ele produz 2, 3 peças, 4 peças de uma vez, eu economizo muito mais tempo do que eu sentar para cortar e executar uma peça só uma peça. Então essa encomenda, ela demanda muito mais tempo. Se você consegue colocar isso na sua precificação, para quem, por exemplo, trabalha com encomenda de personalizados, ok. Mas, de novo, mais de 80, 90% dos artesãos nem sabe como se precifica de verdade, ainda mais como se precifica um produto artesanal personalizado. Então, aí isso vira um problema, um prejuízo, tá? Então, esse é o segundo fator que é muito grave. O terceiro fator grave é que, assim, se eu não defino nicho, eu não me especializo. Se eu não me especializo, eu não consigo atender o meu cliente, eu não consigo atender o meu cliente e chegar no coração desse cliente de uma forma realmente eficiente se eu estou fazendo tudo que está todo mundo fazendo. É por isso que muito artesão reclama que atrai o cliente que chora preço. É porque esse cliente que chora preço, ele está olhando tudo que está todo mundo fazendo. Então eu vou atrás do preço mais barato. Se eu estou vendo o produto de um artesão que é especialista, que realmente se preocupou em resolver um problema que eu tenho, uma necessidade que eu tenho e ser muito assertivo nessa solução que ele traz para o cliente, o que ele acontece? Ele vira especialista e ele pode cobrar o preço que é justo realmente do trabalho dele. Então essa é um super, né, estímulo aí para que você também resolva definir seu nicho. E a quarta questão, que também é bastante grave, é que eu não acerto minha comunicação com o cliente, ainda mais quando eu falo de internet. Na internet a gente tem um mar de pessoas infinitamente maior do que, por exemplo, na sua cidade, na feira do bairro, né? Então, como que eu faço para me comunicar com esse mar de pessoas se eu estou falando para todo mundo e não falo com ninguém? Então, quando eu escolho um nicho, eu defino com quem eu vou falar, eu escolho quem é o meu cliente e aí fica muito mais fácil atender as necessidades desse cliente, entender qual é a solução que eu vou levar através do meu artesanato para esse cliente e, consequentemente, eu chego no coração desse cliente de uma forma muito mais eficiente. E não precisa ter medo, não, de que o seu público vai diminuir, porque se a gente comparar o público que você tem na sua cidade e o público da internet, ele é infinitamente maior. A diferença é que você vai chegar nessas pessoas, porque a sua linguagem, as suas fotos, a sua postura, tá tudo direcionado para esse cliente. Então, em vez de eu ficar jogando para todo mundo e trabalhando no escuro, a diferença é que eu vou chegar certo para as pessoas certas. E o que acontece? Acontece muito mais venda, muito mais conexão, muito mais identificação e por aí vai. E o quinto fator importantíssimo aqui é
profissionalismo. Se eu quero profissionalizar o meu artesanato, eu preciso realmente definir um nicho para alinhar todas essas outras questões que eu comentei aqui nesse vídeo. Porque eu só vou conseguir alinhar agenda, produção, compras, finanças do ateliê, precificação, quando eu definir um nicho para poder começar a acertar todas essas questões que são super importantes e que vai te diferenciar e muito dos outros artesãos. E aí, me conta aqui nos comentários se você acha mesmo que não vale a pena definir um nicho. E se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, já me segue lá no Instagram, que eu tenho muitas dicas, muitos vídeos lá também e muitos conteúdos que eu tenho certeza que você vai amar. Um beijo, até o próximo vídeo.